Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. A paz, Senhor Jesus, para você aí, meu irmão. Feliz de ter você aqui comigo mais um dia para que a gente possa ler a palavra de Deus juntos, estudar juntos a palavra de Deus para a glória do nome do Senhor. Amém? Sem delongas, já abre a sua Bíblia aí em Atos capítulo 25, versículo 1. Em nome de Jesus. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado Espírito Santo, nosso professor, para nos ensinar todas as coisas neste momento. Vamos lá? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, estou aqui na sua presença mais um dia para te agradecer porque o Senhor é bom em todas as coisas. Senhor, eu coloco diante de ti a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Senhor, nos ajude a ler a tua palavra. Abra nossa mente, nosso coração, nossa compreensão da tua palavra. Faça-nos compreender, Pai, a palavra do Senhor. Desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a sua palavra. Amigo e amado, Espírito Santo, nosso professor, nos ensine todas as coisas. Nos ajude a ver além das letras, a compreender a tua palavra além das letras. Nos ajude, Espírito Santo, a ler a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 25, versículo 1. Nós já estamos terminando o Atos para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos ler. Versículo 1. Tem como título: Paulo apela para César. Ora, tendo Festo vindo para a província após 3 dias, ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Festo é o sucessor de Félix. Amém? Só para você compreender quem é Festo, que no caso é o que sucedeu a Félix, aquele que tinha prendido a Paulo, que tinha permitido ele ficar ali tranquilo, que tinha sido levado, ele tinha ficado preso por 2 anos ali. Depois Félix teve por sucessor a Festo, e Félix, querendo agradar os judeus, ele deixou preso ali Paulo. Então, nós estamos falando de Festo agora, que é o sucessor de Félix. Amém? Só para você estar compreendendo um pouquinho. Continuando, versículo 2. Então, o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe pediram, desejando o favor contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Versículo 5. Portanto, disse-lhe: os que entre vós são capazes, desçam comigo e acusem este homem se há alguma maldade nele. Versículo 6. E tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte assentou-se no tribunal e ordenou que trouxessem Paulo. E tendo-lhe chegado, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Aqui, os fariseus, os saduceus, aqueles judeus que queriam ali, intentar contra a vida de Paulo, estavam levantando um falso testemunho. Eles estavam fazendo o que eles fizeram com Jesus. Eles não tinham nada para dizer a respeito dele, de Paulo e nem de Jesus, então eles começaram a inventar mentiras, para que assim eles pudessem ser acusados e eles conseguissem aquilo que eles tanto queriam, que era a morte, tanto de Jesus que eles conseguiu e no caso aqui de Paulo. Amém? Versículo 8. Mas ele respondeu por si mesmo: eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por essas coisas ali diante de mim? Versículo 10. Então Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes, porque se sou um ofensor ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Versículo 12. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: tu apelaste para César? Para César irás. Versículo 13. E após alguns dias o rei Ágrape
Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo. Quem é Agripa? Agripa. O rei Agripa é Herodes Ágrape II, ou Marco Júlio Ágrape. Ele é filho de Herodes Ágrape I, tá bom? Só para vocês saberem quem ele é. Ele havia recebido de César o título de rei sobre alguns territórios situados no norte da Palestina e a autoridade para nomear o sumo sacerdote judeu. Apesar da família de Herodes, no caso Ágrape, que é o mesmo aqui, ter descendência judaica, Ágrape, no caso Herodes, que era a mesma pessoa, havia se colocado do lado dos romanos e quase não praticava a sua religião. Só para vocês saberem quem que era este homem aqui, que acabou de chegar aqui na história, é o rei Ágrape. Amém? Que no caso é o mesmo que Herodes Ágrape II. Ele é filho de Herodes Ágrape I. Amém? Continuando aqui, então chega o rei Ágrape e Berenice, sua esposa, vieram a Cesareia para saudar Festo. Versículo 14. E tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo ao rei, dizendo: um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando eu em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus me informaram, pedindo julgamento contra ele. A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte antes que o acusado tenha seus acusadores face a face e tenha autorização para se responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. Portanto, chegado eles aqui no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado. Versículo 18. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das quais que eu suspeitava. Mas tinham certas questões contra ele acerca de sua superstição de um tal Jesus, que estava morto e que Paulo afirmava estar vivo. Versículo 20. E porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas questões. Mas apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardasse até que eu enviasse a César. Versículo 22. Então Agrapa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse: amanhã ouvirás. Versículo 23. E no dia seguinte, vindo Agrapa e Berenice, com grande pompa e entrando na sala de audiência com os tribunos, principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse: rei Agrapa, e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. Versículo 26. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor. E por isso o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que após verificação eu possa ter alguma coisa que escrever. Porque me parece irracional enviar um prisioneiro e não notificar os crimes apresentados contra ele. Então, tem a troca ali de Félix por Festo, por Pórcio Festo. E ali o Paulo é chamado, é colocado em frente aos judeus que estão acusando, mas ali ele não percebe nada ali de errado. Ele oferece para Paulo para ir para Jerusalém, para que ali pudesse ser julgado por ele, mas Paulo apela para César. Enquanto ele está ali preso, então Festo fala: beleza, você vai ficar ali preso e você vai para César, já que você quer. Então, enquanto ele está preso, chega para saudar o Festo, que é o novo ali, é o novo governador. Se eu não estou enganada, Félix é governador. Deixa eu só confirmar aqui com vocês.
Governador, isso mesmo. Governador, o novo governador, vem o rei Agripa, junto com a sua esposa Berenice, vem saudar o novo governador, que é Festo, Pôncio Festo, tá? Enquanto está ali, Festo comenta a história com Agripa. E ali ele pede para vê-lo. Então eles trazem Paulo, coloca ele diante ali e ele começa a explicar a história. Mas agora é o momento em que Paulo vai fazer a sua defesa diante do rei Agripa. No caso, Herodes Agripa II. Amém? Então vamos para o capítulo 26 aqui, que tem o título Defesa de Paulo diante de Agripa. Versículo 1. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em teu favor? Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Versículo 3. Especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. Por que Paulo disse isso? Porque Agripa, apesar de ele ter abandonado um pouco a sua religião ali, né, tudo aquilo que ele aprendeu como descendente judeu ali, ele ainda assim conhece os costumes, ele conhece as crenças, ele conhece a Torá. Então, Paulo está falando dessa forma porque ele está dizendo: eu sei que o Senhor, rei Agripa, o Senhor conhece a palavra de Deus, o Senhor conhece os nossos costumes, então é muito bom poder falar para o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem conhecimento, é isso que ele está querendo dizer, amém? Continuando aqui, o meu modo de vida desde a minha juventude, versículo 4, o meu modo de vida desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo. Se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. Versículo 6. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. A qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente, noite e dia esperam chegar. Por essa esperança, o rei Agripa, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscitasse os mortos? Versículo 9. Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles. Perseguia-os até em cidades estrangeiras. Versículo 12. Então, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões. E eu disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Versículo 18. Para abrir os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé. E aqui, meus irmãos, Paulo está contando a sua conversão.
Ele conta como aconteceu que ele veio, né, de uma vida religiosa, ele era fariseu, da seita mais severa dos judeus, e ele começa a contar ali a sua história. E aqui no versículo 18 ele diz: para abrir-lhe os olhos e os converterem das trevas e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então Paulo ele foi constituído ministro de Deus para levar Deus para aqueles que estavam na escuridão. Aqui quando ele diz abrir-lhe os olhos e converterem as trevas das trevas para a luz, é do mundo do mal, vamos dizer assim, do mundo das trevas para o mundo da luz, para o mundo de Deus. E aqui ele fala: e herança entre os santificados pela fé em mim. Santificação, meu irmão, é uma expressão original hebraica que significa separado para a habitação do Senhor. Então, todo aquele que é santificado, todo aquele que é santo é separado para o Senhor, para ser a habitação de Deus. Hoje nós não vemos mais as pessoas falando sobre santificação. Hoje o mundo prega sobre prosperidade financeira. O evangelho de hoje é sobre prosperidade financeira, sobre o que Deus pode fazer por você, mas não aquilo que você pode fazer por Deus. No fim, não é nem o que você pode fazer por Deus, porque isso, a santificação é algo que você faz para você mesmo. Só que quando você se santifica, você está sendo separado para o Senhor, para ser a habitação do Senhor. Então, consequentemente, é claro que você está fazendo algo para Deus também. Mas o mundo não tem pregado sobre isso. Meu irmão, porque não é fácil ser santo no mundo que a gente está vivendo. Aquele que quer viver uma vida de santidade é visto como exagerado, bitolado, é visto como uma pessoa que está religioso. E a pessoa que quer viver uma vida de santo é um religioso nos dias de hoje. E na verdade, se você começar a ler a Bíblia, do início ao fim fala sobre a santificação, porque o próprio Deus diz: seja santos porque eu sou santo. E ninguém verá o Senhor, aquele que não for santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. É assim que diz na própria palavra de Deus. Mas nós não estamos mais falando sobre isso, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Aquele que não viver uma vida de santidade, não verás o reino dos céus, não verá a face de Deus. Aquele que acha que só ir para a igreja já basta, está enganado. Uma vida santa, meu irmão, é no seu caráter, é no seu comportamento, é na sua fala. Não é só você viver. Muitas pessoas acham que é colocar uma roupa, né, modesta, uma saia longa, não usar maquiagem. Meu irmão, tudo isso é muito bom. É muito bom, é necessário. Mas o Senhor está falando das suas atitudes. Porque na própria palavra Deus diz que Ele não quer sacrifícios. Não quer. Ele quer um coração quebrantado. E para ter um coração quebrantado é necessário estarmos separados para o Senhor, para ser a habitação de Deus. Então que possamos estarmos separados para o Senhor, principalmente nesse tempo. E não é algo que acontece da noite para o dia. Todos os dias nós vamos nos santificando para o Senhor. Não é um dia só, meu irmão, é todo dia, de forma contínua. O Senhor vai nos santificando, vai nos ajudando. E por que nós estamos fazendo esta obra aqui, dessa leitura da palavra? Porque na própria palavra Deus diz: Senhor, santifica-nos através da sua verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos santificar para o Senhor. Então leia a palavra de Deus, meu irmão, para que você seja santificado para ver um dia a face de Deus. Amém. Vamos continuar aqui no versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Meu irmão, você sabe a diferença entre arrependimento e remorso?
Existe uma grande diferença. O remorso, você se preocupa ali, sente aquela dorzinha, mas não muda a sua vida. Não muda as suas ações, não muda o seu comportamento, não muda a sua fala. Agora, o arrependimento dá frutos na sua vida. É disso que ele está falando. E quando a gente verdadeiramente nos arrepende dos nossos pecados, ele dá fruto na nossa vida. E esses frutos é o que é a mudança de vida, mudança de comportamento, de fala, de atitudes. Então aqui ele está falando, então aos gentios, que são os não-judeus, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então a gente vai se converter a Deus e vai demonstrar a nossa conversão e nosso arrependimento através da nossa mudança de vida, através dos nossos frutos de arrependimento. Então, se você acha que só ficar ali, porque eu pequei, porque eu errei, não mudar, meu irmão, não muda nada na sua vida. Só dá frutos na sua vida se tiver um verdadeiro, sincero arrependimento. Amém? Continuando aqui no versículo 21, que diz: por causa disto, ó judeus, lançaram mão de mim. Perdão, voltando, versículo 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto aos pequenos como aos grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Versículo 23. Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. Versículo 24. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Olha bem, aqui é o mundo dizendo: você está ficando doido. Você está ficando bitolado porque você está lendo muita Bíblia. Porque você está orando demais, porque você está buscando a Deus demais, está pro teu lado. Isso é o mundo dizendo, meu irmão. É o mundo gritando. Quantos de nós que queremos viver uma vida santa, o evangelho verdadeiro, queremos verdadeiramente pregar o evangelho de Cristo, não ouvimos já isso? Se você não ouviu, meu irmão, então você não está sendo perseguido, está faltando alguma coisa na sua vida. Porque aquele que verdadeiramente vive uma vida santa, busca viver um verdadeiro evangelho, ele vai escutar isso do mundo. Você está doido? Tá lendo muita Bíblia? Para com isso, moço. Tá ficando doido. Isso é o mundo dizendo, meu irmão. Continuando aqui, versículo 25. Mas ele disse: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras. Porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Pois isso não foi feito em um canto. Versículo 27. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que crês. Por quê? Porque Agripa tinha descendência judaica. Ele conhecia as leis, os profetas, a Torá. Continuando. Versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse: peço em Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por essas correntes. E ele falando isso, levantaram-se o rei, o governador e Berenice, os que com ele estavam assentados. Versículo 31. Retirando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Versículo 32. E Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então aqui Paulo termina sua defesa, conta a sua história, e ali, falando tudo aquilo, ele toca o coração do rei Agripa. Tanto que ele diz aqui, versículo 28, falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão, porque a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, meu irmão. Não tem como você fugir dela. Este homem aqui, ele recebeu a palavra de Deus. Lá no coração dele, ele sabia que era verdade, mas ele não queria abandonar o mundo, as suas práticas. Ele não queria se converter ao Senhor porque ele não queria deixar aquilo que ele achava que era mais importante do que Deus, do que a sua salvação.
E quantos são assim, meu irmão? Recebem a palavra de Deus? É convencido, porque no fim sabe que é verdade, mas prefere continuar vivendo a sua vida. Prefere muitas vezes fingir que não está vendo. Eu não acredito nisso, mas lá no fundo sabe, é tocado. Resiste a Deus, resiste à palavra de Deus, resiste ao chamado de Deus, porque prefere continuar vivendo a sua vidinha, vivendo aquilo que é algo vazio. Meu irmão, esse homem aqui, o rei Agripa, conta que essa Berenice, a sua esposa, ela, por muito tempo, ela teve amantes. Então você imagina, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, tinha uma posição, tinha status, tinha pompa ali que ele era o rei, mas o que adiantava? Família destruída, casamento arruinado. Meu irmão, só Jesus pode restaurar, transformar e mudar a vida de alguém. Não adianta, o dinheiro não compra a felicidade. O status e a fama não muda o que está dentro de você. Você pode continuar se sentindo inferior do mesmo jeito, mesmo você sendo aquele alto, o maior ali no meio dos homens. Porque o único que pode dar completude de vida, satisfação de vida, é Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala. Ele diz muitas vezes que aquilo que ele tinha, ele não tinha de... como que ele fala mesmo? De preciosa a sua própria vida. Porque, meu irmão, depois que você encontra Jesus, verdadeiramente, as coisas desse mundo perdem sentido. E você percebe que você pode estar ali, debaixo da ponte, que você é feliz, você tem paz. Algo que o mundo não te dá, como o próprio Jesus diz, eu dou a minha paz, receba a minha paz, que eu te dou a minha paz. A paz que o mundo não pode dar. E isso que é mais precioso de seguir a Cristo. Podemos estar perseguidos, podemos estar vivendo uma vida de sofrimento, podemos estar passando dificuldades, mas temos paz, temos alegria, temos completude de vida. Porque isso aí ninguém pode nos roubar, porque está em Jesus. Ele é tudo isso na nossa vida. Amém? Vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, vamos continuar aqui, terminar Atos, versículo 27 e 28, para a glória do nome do Senhor. Amém? Feliz que você veio até aqui comigo. Espero que isso possa estar te estimulando a ler mais aí, te trazendo curiosidade, trazendo estímulo de você ler a Bíblia, porque a Bíblia, meu irmão, é algo tremendo. É muito gostoso. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Então comece a ler. Não se esqueça, vai te dar preguiça. Quando você começar a ler, vai dar sono, mas insista. Essa é a carne gritando para você não ler. Porque ela sabe que se você ler, você será liberto dela. Amém? Até o próximo vídeo. Curte, por favor, meu irmão, curte os vídeos, isso nos ajuda a crescer. O YouTube entende que é relevante esse vídeo, ele manda pra frente. Comente, meu irmão, diz se você tá gostando, o que você tá achando, porque isso também nos ajuda a ser relevante. O YouTube faz esses vídeos pra frente. Amém? Inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.